Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de Literatura em Ação. Hoje é a parte 2 do projeto do seu livro. No vídeo anterior, no podcast anterior, eu expliquei sobre os 7 primeiros itens que você deve colocar no projeto do seu livro. O que é o projeto do seu livro? Antes mesmo de escrever o seu livro, você vai montar no bloco de notas do computador ou no seu caderno um planejamento da sua história e preencherá vários itens. Assim, você terá um mapa para não se perder na hora que for escrever a sua história. No vídeo anterior, no podcast anterior, eu compartilhei os 7 primeiros itens. Os 7 primeiros itens do seu planejamento são o título, os protagonistas, as características dos protagonistas, os desafios que os protagonistas vão enfrentar, o foco da sua história, o local da sua história e o tempo da sua história. No podcast de hoje, eu vou passar mais alguns itens para você preencher no seu projeto. Item número 8, mensagem moral da minha história. Muitos escritores fazem histórias apenas com o foco no lazer literário do leitor, mas histórias profundas e cativantes costumam ter mensagens morais nas entrelinhas. É importante você treinar o seu dom filosófico. Um bom escritor também tem uma veia filosófica. É interessante que você coloque nas entrelinhas algo além da ficção, algo a mais, mensagens morais, mensagens reflexivas, um ponto de vista social crítico. Tudo isso gera mais engajamento na leitura e dá qualidade para a sua obra. Item 9. Elementos psicológicos da minha história. Se você quer conquistar a psique do leitor, a mente do leitor, é interessante estudar um pouco de psicologia. Um escritor é de tudo um pouco. É um pouco filósofo e é um pouco psicólogo também. Porque para escrever sobre personagens e comportamentos humanos, é necessário estudar um pouco de psicologia e de comportamento humano para colocar elementos mais realistas e reflexões mais convincentes sobre os sentimentos e as reações psicológicas dos seres humanos através dos seus personagens. Item 10. Críticas sociais. O item 10 ele é como um desdobramento dos itens anteriores, mensagem moral e elementos psicológicos. Você pode, além de dar algumas indiretas nas entrelinhas de críticas sociais, você pode até mesmo ser mais direto. A literatura precisa ter mais conteúdo e também ser uma forma de refletir sobre a sociedade, pois bons autores criticam as hipocrisias sociais e criam personagens autênticos e diferentes do senso comum. O sucesso da sua obra literária estará na autenticidade do seu personagem, no quanto ele se destaca na sociedade, no quanto ele faz a diferença, e bons autores também revelam as hipocrisias sociais, denunciam as corrupções, denunciam as falsidades humanas. Essas críticas sociais, esses elementos morais fazem parte da boa literatura. Item 11. O que quero mostrar com a minha obra literária? Onde quero chegar? Discorra em linhas breves onde você quer chegar na sua história para não se perder. Você tem um foco, você tem um objetivo. Qual é esse foco? O que você quer mostrar com a sua obra? Você quer refletir uma crítica social em especial? Você quer divertir o leitor? A sua obra tem uma veia humorística ou uma veia mais dramática? O que você pretende mostrar? Você pretende mostrar as feridas psicológicas dos seres humanos ou a dificuldade da jornada de um herói? É importante você frisar no planejamento do livro onde você quer chegar. Lembre-se de que este planejamento é um mapa, uma bússola da sua escrita. Item 12. Uma frase para resumir a minha história. Ter um bordão, uma máxima, uma frase para resumir a sua história pode ser muito importante. É mais um norte do seu planejamento. Item 13.
Músicas que podem ser a trilha sonora da minha história. Este é um item divertido e que pode inspirar o jovem autor. Escreva com músicas tocando em seu ambiente de trabalho. A música pode abrir a fonte da inspiração. Crie uma playlist para o seu livro no YouTube ou no Spotify e mergulhe em boas inspirações musicais. A música ajuda o escritor a vencer o bloqueio criativo e é importante você, antes mesmo de escrever a sua história, sonhar acordado. Todo escritor tem esse dom imaginativo. E é importante você sonhar acordado ouvindo músicas e imaginando cenas da sua história antes mesmo de escrever a sua história. No planejamento, você pode até fazer uma lista de músicas inspiradoras. Item 14, vilão da minha história. Aqui você indicará se o enredo terá vilões e como eles serão. Toda boa história tem um obstáculo contra o herói. O obstáculo pode ser o destino ou pode ser um vilão. Se a sua história tiver um vilão, é importante planejar as características dele antes mesmo de escrever a sua história. Este foi mais um podcast de Literatura em Ação. Muito obrigada pela atenção. Se você estiver me escutando pelo YouTube, inscreva-se no meu canal, Tati Casarino. Se você estiver me ouvindo pelo Spotify, siga Literatura em Ação, o podcast dos escritores Tatiana e Matheus com dicas para jovens escritores. Um grande abraço e até a próxima!